Bem-vindas! Hoje vamos fazer uma viagem que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a menopausa. Se eu perguntasse na rua, o que é a menopausa? 9 em cada 10 pessoas responderiam. É quando a mulher para de menstruar. E de fato isso está certo, mas é como olhar para um carro de Fórmula 1 e dizer que ele serve apenas para andar para trás. Você está vendo a parte mais superficial. A ciência da última década, com equipamentos de ressonância magnética funcional e tomografia por emissão de pósitrons, trouxe uma verdade que ainda está engatinhando na consciência popular. E eu vou repetir isso 3 vezes durante a nossa aula hoje, porque é a tese central de tudo. A menopausa não começa nos ovários, ela começa, é sentida e é gerenciada dentro do seu crânio. Isso mesmo, a menopausa é, antes de qualquer coisa, um evento neurológico. E entender isso é o primeiro passo para deixar de se sentir culpada ou ficando louca e começar a se sentir no controle. Hoje vou provar isso para vocês com 4 argumentos científicos irrefutáveis. Vamos nessa? Vamos ao primeiro argumento. Para entender por que a menopausa é neurológica, precisamos derrubar a ideia de que o corpo funciona de baixo para cima, ou seja, de que os ovários mandam no cérebro. A verdade é exatamente o oposto. Existe um sistema chamado eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. É uma linha direta de comunicação. No topo temos o hipotálamo, que é o gerente geral do seu corpo. Ele regula fome, sede, sono, temperatura e a reprodução. Quando o hipotálamo percebe que está na hora de funcionar, ele envia uma mensagem química para a hipófise, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha. E a hipófise, por sua vez, manda 2 hormônios muito famosos, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, que viajam pelo sangue até os ovários para pedir que eles produzam estrogênio e progesterona. Agora, prestem atenção aqui, porque isso é genial. Quando a mulher entra na perimenopausa, os ovários começam a responder menos a esses comandos do cérebro. É como se o funcionário, o seu ovário, ficasse mais preguiçoso ou cansado. O que o gerente, seu cérebro, faz? Ele grita mais alto. O cérebro começa a produzir quantidades cavalares de hormônios para tentar forçar os ovários a trabalhar. Ou seja, a menopausa começa com uma decisão do seu cérebro de tentar compensar uma falha que ele mesmo está detectando nos ovários. O cérebro é o maestro, os ovários são apenas os músicos. E quando os músicos desafinam, quem sofre o estresse da regência é o maestro, é o cérebro quem está trabalhando em dobro. Vamos ao segundo argumento, ainda mais forte. É o segredo mais bem guardado da neurociência feminina. Durante décadas, a medicina ensinou que o estrogênio era um hormônio sexual. Ele serve para engravidar, para ter desejo, para lubrificação. Isso é verdade, mas é apenas 5% da história. Do ponto de vista neurológico, o estrogênio é um neuroesteroide. Isso significa que para o seu cérebro ele é tão importante quanto a serotonina, que é o hormônio da felicidade, ou a dopamina, que é o hormônio da motivação. O cérebro feminino é literalmente forrado de receptores de estrogênio. E você sabe onde estão esses receptores? Eles estão nas áreas mais nobres do seu intelecto. Está no hipocampo, que é a sua fábrica de memórias. É o estrogênio que ajuda a consolidar as lembranças e aprender coisas novas. O estrogênio também está no córtex pré-frontal, que é a sua central de tomada de decisão, foco e controle de impulsos. Ele também está na amígdala, que é o centro das suas emoções, que regula a ansiedade e o medo. Quando o estrogênio chega no cérebro, ele faz 3 coisas mágicas. Ele estimula a produção de acetilcolina, que é o neurotransmissor que faz a sua memória funcionar rápido. Ele potencializa a serotonina, deixando você mais calma e bem-humorada. E ele produz o BDNF, que a ciência chama de adubo cerebral. É uma proteína que faz nascer novas conexões entre os neurônios. Agora me digam, se os ovários param de produzir estrogênio, quem perde o chão? O útero? Não,
O útero apenas para de descamar. A grande vítima é o cérebro, que perde seu combustível principal. É como se você tirasse o óleo do carro e tentasse andar na estrada. O motor vai chiar, vai fazer barulho, vai perder potência. É exatamente por isso que 60% das mulheres relatam o famoso brain fog, o nevoeiro mental ou as brancas. Não é frescura, não é falta de atenção, é fome cerebral. É o cérebro pedindo o estrogênio que ele perdeu. Você sabia disso? Tem mais. Vamos ao terceiro argumento. Se o estrogênio é o óleo, ele também é o motorista que leva o combustível até o motor. O cérebro é o órgão que mais gasta energia no corpo humano. O nosso cérebro gasta cerca de 20% de toda a glicose que a gente ingere, vira energia elétrica ali dentro. A doutora Lisa Mosconi, neurocientista da Universidade de Cornell, fez um estudo revolucionário. Ela colocou mulheres na faixa dos 40 anos em aparelhos de PET scan para medir o metabolismo cerebral. E ela descobriu que durante a perimenopausa, a fase de transição da menopausa, o uso de glicose pelo cérebro cai de 15% a 30%. Isso é gigantesco. É como se o cérebro estivesse desligando geradores de energia. Você sabe, por que isso acontece? É porque o estrogênio ajuda a transportar a glicose para dentro do neurônio. Sem estrogênio, o açúcar fica batendo na porta do neurônio, mas não entra. E qual é a sensação disso? É a sensação de que seu processador está mais lento. É a dificuldade para encontrar a palavra certa no meio de uma frase. É a necessidade de reler o mesmo parágrafo 3 vezes. É a sensação de que você está funcionando no 220 volts com uma tomada de 110 volts. Mas atenção, isso não é demência, isso é adaptação metabólica. O cérebro está em estado de baixo consumo energético, tentando se reorganizar. É uma reforma, não uma demolição. E falando em reforma, vamos ao quarto e último argumento, que é a prova cabal de que isso acontece no crânio. O quarto argumento é o mais fácil de entender, porque toda mulher já sentiu na pele, literalmente. Estou falando dos fogachos, das ondas de calor, dos famosos calores. Durante anos, os médicos disseram que o fogacho era um problema de circulação sanguínea. Errado! O fogacho é um problema de termostato quebrado. E onde fica o termostato do corpo? Dentro do cérebro, no hipotálamo. O hipotálamo é a região mais rica em receptores de estrogênio de todo o sistema nervoso. Ele é o responsável por manter sua temperatura interna estável, em torno de 36,5 graus. Quando o estrogênio desaparece, o hipotálamo fica hipersensível. Ele interpreta um leve aquecimento corporal, como o de uma xícara de café quente, uma emoção mais forte ou até um cobertor mais grosso, como se o corpo estivesse pegando fogo. Ele entra em pânico. Para apagar o incêndio, o hipotálamo dá uma ordem emergencial ao sistema nervoso autônomo. Dilatem os vasos sanguíneos da pele e ativem as glândulas sudoríparas agora. O sangue corre para a superfície da pele, seu rosto fica vermelho e você sua como se tivesse corrido uma maratona. É o famoso fogacho. Isso é a prova mais escancarada de que a menopausa é neurológica. Um mal entendido do seu cérebro com a temperatura do seu corpo. Se fosse um problema de ovário, você teria cólica. Mas como é um problema cerebral, você tem uma explosão de calor. O cérebro está no comando de tudo. E chegamos ao fim do nosso vídeo, mas não posso terminar sem a melhor notícia de todas. A ciência também prova que na pós-menopausa essa situação se reverte para a maioria das mulheres. O cérebro humano tem uma propriedade chamada neuroplasticidade. Ele é capaz de se remodelar, criar novos caminhos e aprender a funcionar com pouca ou nenhuma quantidade de estrogênio. É uma adaptação incrível. Estudos mostram que o hipocampo, que encolheu um pouco na perimenopausa, volta a se regenerar na pós-menopausa. O metabolismo da glicose se estabiliza.
Muitas mulheres relatam que após os 50 anos sentem uma clareza mental, uma assertividade e um foco que não tinham na juventude. É a chamada Era de Ouro do cérebro feminino. Portanto, a grande lição de hoje é: a menopausa não é o fim da sua mente, é a aposentadoria da sua antiga química e a posse de uma nova engenharia neural. Da próxima vez que você sentir um apagão mental ou um calor repentino, não diga estou ficando velha e louca, diga meu cérebro está em reforma e ele está se adaptando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com uma amiga que precisa ouvir essa verdade. Se inscreva no canal e deixe seu like. O YouTube precisa saber que você gostou para enviar a mais mulheres e homens. Sim, os homens precisam saber o que acontece nos nossos cérebros e entender por que a menopausa e perimenopausa é um penhor do tão difícil.